A paz do Senhor, povo de Deus, por aqui Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. É um prazer ter você de volta no nosso canal. Iremos fazer hoje a nossa última gravação desse trimestre de 2021, terceiro trimestre de 2021, do qual aprendemos sobre triunfando sobre as batalhas e adversidades da vida. A editora é a editora Betel Dominical, que disponibilizou essa série de estudos, 13 lições, para que a gente possa aprender com as batalhas e adversidades da vida. E chegamos na lição 13, ou seja, a última desse trimestre. Foi um prazer, uma honra poder estar com você até este momento. Eu te convido para continuar neste canal, se inscrever para que você possa ser notificado das novas aulas que serão apresentadas. Então eu te peço, pega a sua Bíblia, pega a sua revista se você tiver, se você não tiver, você vai acompanhando, porque foram lições espetaculares e a última não será diferente. Nós vamos aprender hoje sobre aprendendo com os heróis da fé, heróis da fé, pois triunfar sobre as batalhas e adversidades da vida tem que ser um herói da fé. E eu creio que você é um herói da fé. Vem comigo e vamos aprender um pouco mais. Meus amados irmãos, que alegria de poder chegar à lição de número 13 da editora Betel Dominical. Passamos 3 meses juntos, aprendendo lições ricas para crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu já quero te fazer um convite. Sábado agora, dia 25, eu convidei 2 amigos professores de escola bíblica dominical para que a gente se reúna aqui em minha casa. Vamos montar aqui um cenário, vamos estar nós 3 fazendo uma live de encerramento desse terceiro trimestre de 2021. Vamos passar pelas 13 lições, vamos conversar sobre as 13 lições. O meu amigo Flávio, o meu amigo Felipe, vamos estar juntos aqui para aprender. Será uma live de aproximadamente 2h30, que nós vamos triunfar aqui sobre as batalhas, triunfar sobre as adversidades da vida e aprender sobre cada lição. Então, se você não é inscrito, você se inscreve, põe aí na notificação do YouTube para ele te avisar quando a live for ao ar. Sábado, dia 25, às 4h da tarde. Iremos fazer o encerramento do terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical da editora Betel Dominical. Convite feito, sabendo que você está inscrito, sabendo que você está ativando o sininho, está notificando para quando chegar sábado a gente está junto nessa grande live de encerramento desse trimestre. Vamos para a última lição, que tem como título Aprendendo com os Heróis da Fé. Essa lição é a lição de número 13, como já falei, será aplicada no dia 26 de setembro de 2021 nas igrejas Madureira ou nas igrejas que aderiram à revista da editora Betel Dominical. Eu te peço para, se você não tem a Bíblia, você possa depois ler principalmente o capítulo de número 11 do livro aos Hebreus, porque ali ele vai falar de vários homens, várias mulheres, várias pessoas, algumas até anônimas, mas que venceram. Porque para o mundo, vencer é o quê? É você construir uma casa, é você adquirir um carro, é comprar um barco, tem diversas realizações. Uns livros, grande biblioteca, televisão, smartphones, enfim. Existem pessoas nesse mundo que acham que isso é ser triunfante, acham que isso é conquistar, é adquirir bens. Mas a Bíblia fala que os heróis, quando se trata de fé, é se manter firme até a volta de Jesus. É se manter firme para que Jesus venha buscar para morar na glória. Então não tem triunfalismo maior, se assim eu posso dizer, do que você saber que Cristo vai vir te buscar para você morar em ruas de ouro, morar nas moradas celestiais.
Então, todo herói da fé caminha, prossegue para o céu. Então, não tem nada aqui na terra que o compre, que o conquiste. Mesmo que ele tenha que trabalhar, ganhar o seu salário, conquistar os seus bens materiais, enquanto ele está aqui na terra, mas ele não está apegado. Ele está apegado a uma promessa eterna. Porque isso aqui é passageiro, aqui é transitório, aqui vai acabar. Mas o que está proposto para mim, para você, para nós, é a eternidade. E essa eternidade está proposta para mim e para você, nada aqui na terra nos compra. Apenas vai nos dando subsídio até que Cristo venha nos buscar. Então, livro de Hebreus é a sua tarefa de casa. Capítulo 11, você lê todo o capítulo 11. É pequenininho, 40 versículos. E você vai ver quantos homens e quantas mulheres que triunfaram sobre batalhas e as adversidades da vida, mas se manteram firmes na fé do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos falar sobre esse capítulo e aplicar mais uma vez em nossas vidas. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Porque Paulo fala em 1 Coríntios que o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Por isso que é chamado de heróis da fé, porque não viram, mas creram, mas nutriram a fé e receberam a honra de ser chamados heróis da fé, que perderam a sua vida, abre-se um parênteses, na terra, mas ganharam a vida eterna. A nossa verdade aplicada diz: a fé é o ingrediente principal da vida cristã. Sem ela, tudo é natural e comum, e não temos como agradar a Deus. Existe, se você perguntar assim: Antônio, o que é que eu faço para agradar a Deus? Me separar do pecado? Me santificar? Jejuar? Consagrar? Fazer parte de uma igreja? Ofertar? Dizimar? Ser batizado nas águas? Ser batizado com o Espírito Santo? O que é que eu faço para agradar a Deus? A Bíblia diz que existe algo principal que você pode fazer para agradar a Deus. É ter fé. Fé que Deus existe. Fé que Deus é o nosso Criador. Fé que Deus mandou o seu Filho para morrer e ressuscitar para nos levar para o céu. Fé que o Espírito Santo habita em nós e nos molda conforme a sua vontade. Então, sem fé, é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Tenha fé que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é que nos conduz nessa jornada da nossa vida. O nosso texto de referência está no livro de Hebreus. Então, o livro de Hebreus é a base que nós vamos usar para falar a lição de hoje. Só que nós vamos falar apenas 3 versículos aqui no nosso texto de referência. É Hebreus 11, o versículo 3, 4 e o versículo 6. Acompanhe aí. Na descrição do vídeo, se você não tem a Bíblia, não tem a revista, na descrição do vídeo tem essa leitura, tá bom? Diz assim: pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que buscam. Então marca aí esse versículo de número 6. Porque se alguém perguntar o que eu faço para agradar a Deus? Ter fé que Ele existe. Ter fé que Ele é que nos sustenta. É isso que Deus pede. Vamos para a nossa introdução. A nossa introdução nos diz assim, ó. Várias histórias de homens e mulheres que foram movidos por fé inabaláveis estão registradas nas Escrituras.
são exemplos e testemunhos para nós que, pela fé bíblica e cristocêntrica, é impossível triunfarmos sobre as batalhas da vida. Não dá para a gente triunfar sobre as adversidades, triunfar sobre as batalhas sem fé. Então o estudo hoje é sobre heróis da fé. E eu peço que você seja um herói da fé para se manter cada vez mais perto do nosso Deus. Vamos para o nosso ponto 1. Homens de fé. Nós vamos falar nesse ponto 1 sobre 3 homens. Porque se a gente fosse fazer uma lição somente, eu acho, na minha opinião, Tony, que qualquer editora, a Betel, aqui, que é o material que eu uso, se a Betel for fazer um trimestre só para falar dos heróis da fé, a gente teria um trimestre sensacional, de tantos homens e tantas mulheres que foram heróis da fé. Mas como vamos ser somente uma lição, então a gente vai falar de 3 homens, vamos falar de 3 mulheres e depois vamos pegar esses ensinamentos desses homens e dessas mulheres e vamos aplicar na nossa vida hoje, contextualizar para aplicar hoje como nós podemos usar. Ok? Então vamos falar de 3 homens no primeiro ponto, 3 mulheres no segundo ponto e aplicar isso na nossa vida no terceiro ponto. Ponto 1. Homens de fé. A galeria dos heróis da fé descrita no capítulo 11 da Epístola aos Hebreus é fascinante. Ela nos apresenta pessoas comuns que, por causa da sua fé em Deus, realizaram feitos extraordinários. Vejamos alguns exemplos. Vamos ver alguns exemplos. Vamos falar primeiro de Enoque. Ponto 1 vai falar Enoque, um homem que andou com Deus. Olha que fascinante. Olhar para um homem, e a Bíblia diz que este homem andou com Deus. Olha, no tempos de hoje a gente pensa, será que tem alguém que queira andar com Deus? Será que tem alguém que queira estar junto com Deus? Ao ponto de dizer que Enoque é esse homem que andou com Deus. Olha o que fala o bispo Samuel. Já deixo o meu agradecimento à vida do bispo Samuel Ferreira, que é o comentarista desse trimestre. Que Deus continue abençoando e dando sabedoria para escrever lições para as nossas vidas. A história de Enoque é um grande exemplo de que é possível andar com Deus, mesmo vivendo no meio de uma geração corrompida e perversa. Enoque vivia no meio de um povo perverso, em meio de um povo mau, mas era possível estar com Deus, porque não é o ambiente que vai me fazer desviar da presença de Deus, porque só existe uma possibilidade que eu possa me desviar da presença de Deus, que é a minha vontade, é a minha falta de fé, é a minha perseverança, é entender que Deus está comigo em meio a todas as lutas. Então, só existe alguém que pode me tirar da presença de Deus. Não é o pecado, não são as propostas, não são um mundo corrompido, não é a política, não é o sistema financeiro, não é as faculdades, não são os vizinhos. Só existe uma pessoa que pode me tirar da presença de Deus. Sou eu. Apenas eu. Aí nós voltamos à lição passada que falamos de Jó, que ninguém tirou Jó da presença de Deus. Jó perdeu tudo. Você lembra da lição passada? Está aí no canal. Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu seus bens, Jó perdeu sua saúde, Jó perdeu até seus amigos e Jó até foi um pouco desprezado pela sua mulher, pela atitude que ela teve, mas nada disso tirou Jó da presença de Deus. Então nem Satanás pode me tirar da presença de Deus, mas apenas eu posso sair da presença de Deus. Então permanecemos firmes, como Enoque permaneceu. Não existe segredo, uma fórmula mágica. A fé em Deus cresce à medida que tem comunhão com Ele. Devemos ter desejo de lhe agradar e o zelo de buscá-lo.
Então, assim, qual é o segredo de permanecer fiel? Não tem segredo. Qual é a mágica? Qual é a fórmula? Como é que eu faço? Fé. Fé para que Deus te dê força, te capacite a cada dia para permanecer na presença dele. Eu estava me lembrando esses dias que eu vou ministrar na nossa igreja sobre o Espírito Santo. E o meu amigo Orlando Júnior, que ministrou ontem, segunda-feira, ele estava falando que no começo da fé, eu estava lembrando, o começo da minha fé, quando eu chegava na igreja, eu orava assim: Senhor, hoje é domingo, então eu cheguei aqui porque tu me concedesse, então me dá forças para que eu possa vir terça-feira para o culto de ensinamento, não me deixa ficar em casa, não me dá força. E aí eu chegava na terça-feira no culto de ensinamento, aí na terça eu dizia: Senhor, eu cheguei aqui porque tu me concedesse, me dá força para vir quinta-feira na campanha que a nossa igreja está fazendo, para que eu possa ser renovado cada vez mais, firmados na tua palavra cada vez mais. Aí chegava quinta-feira, aí na quinta-feira eu dizia: Senhor, eu sou grato porque eu cheguei aqui, mas me dá força para eu vir sábado para o ensaio do qual o departamento que eu participo. E assim ia, agradecendo porque cheguei e pedindo já força para chegar ao outro dia. Então não tem fórmula mágica, não tem segredo, não tem nada mirabolante. É simples, é perseverança, fé e pedir ajuda a Deus. É Ele que nos dá ajuda. Sem a ajuda dele seria impossível eu estar aqui hoje gravando esse vídeo. Você está aí do outro lado me ouvindo sobre o ensinamento de heróis da fé. 3 meses junto comigo aprendendo sobre vencer, sobre batalhas e adversidades da vida. Então não tem segredo. Não vá atrás de fórmula mágica que você não vai encontrar. A fórmula mágica que Jesus nos dá é a sua palavra. O segredo é estar em comunhão com Ele, pedindo a Ele cada vez mais que te fortaleça. Assim foi a vida do Enoque, esse herói da fé. Ora, meditar e observar a palavra de Deus nos ajuda a andar com Deus. Assim como Elias, Enoque teve o privilégio de ser transladado. Aí aqui a gente já fala um pouquinho de Elias, que também tem uma lição aí no nosso canal sobre o Elias. Sim, o Eli, o Tesbitas, que desafiou Acabe, desafiou os reis, os deuses de Jezabel, as deusas de Jezabel. No Monte Carmelo caiu fogo do céu e Elias foi arrebatado, separado de Eliseu por um carro de fogo e arrebatado no redemoinho. Elias e Enoque têm algo em comum. Nenhum dos dois provaram a morte. Nenhum dos dois sentiram o peso da morte. Eles foram arrebatados, translardados a Deus. Então nós temos 2 heróis da fé que se manteve fiel a Deus e Deus os levou ao céu sem sentir o peso da morte. Elias e Enoque. Ele escapou da morte. O resultado sobre Enoque nos aponta para uma fé que vai além de somente acreditar. Move a pessoa a uma íntima e diária comunhão com Deus. Tanto Elias quanto Enoque, eles viveram uma comunhão tão plena com Deus. E como é que você faz isso? Na leitura diária da sua Bíblia, que nós chamamos hoje de devocional. Aí a gente vai para onde? Livro de Josué, capítulo 1, Deus dizendo: meu servo Moisés já é morto, mas tu farás esse povo herdar a terra prometida. Mas eu vou te dar 3 conselhos. Eu vou te dar um conselho e vou repetir ele 3 vezes. Esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem um bom ânimo. Deus não vai fazer por nós o que nós podemos fazer. Deus não vai ler a Bíblia para mim. Eu que tenho que ler a Bíblia para mim. Deus não vai me fazer orar. É eu que quero, que tenho, que desejo, que busco em oração. Assim foi a vida de Enoque. Assim foi a vida de Elias. Vamos falar agora sobre outro herói da fé. Ponto 1, ponto 2. Noé. Olha aqui, ó. Herdeiro da justiça. A gente tem um homem que anda com Deus. Agora nós temos outro homem, Noé, herdeiro da justiça.
Olha o que diz a nossa revista. Em uma época marcada pela multiplicação da maldade e da corrupção, Noé achou graça aos olhos do Senhor, pois era justo e reto em sua geração. Eu quero dar uma pausa aqui. A Bíblia nos diz assim, que Deus olhou para a terra e não achou nenhum justo, um justo sequer. E como que Deus chama Noé de justo? Como explicar isso? A Bíblia está se contradizendo? Tem contradição na Bíblia? Não, meus irmãos, não tem contradição. O que a Bíblia está dizendo? Que em meio a uma geração, existem pessoas que são justas naquela geração. Não que ela seja justa por si própria, que a sua justiça possa levar elas aos céus, possa levar ela a Deus perdoá-la pela sua justiça. Não, Deus está dizendo, em meio a essa geração tem um justo. Em meio dessa geração há alguém que eu possa dizer que de todos eles, pronto, vou simplificar para você. De meio de todos esses injustos, esse é o menos pior. De meio de todos esses que cometem essas atrocidades, esse não quer cometer. Então chama esse homem de justo naquela geração. De toda aquela geração, aquele era justo. Com um padrão, com medida que Deus fala daquela geração, não em relação a Deus. Tanto que nós não somos justos perante Deus. Fato. Tanto que Jesus morre por mim e por você, e Jesus é quem nos justifica. Então, quando a Bíblia fala que Noé era justo, está falando na geração de Noé, ele que era o justo. Você lembra quando foi destruir Sodoma e Gomorra? Que Abraão começa a conversar com Deus e perguntar, aí Abraão começa a dizer para ele, e se houver 10 justos, tu destruiria? Ele disse, não. Se houver 5, e ele vai descendo, e não tem nenhum justo. Porém, tinha Jó, que no meio de Sodoma, tinha Ló, que no meio de Sodoma, daquele povo tão perverso, tão maquiavélico, existia um que não queria aquele costume, aquele convívio, aquelas práticas. Quem era? Era Ló. Tanto que Ló foi tirado de Sodoma. Então, entenda, quando a Bíblia diz que Noé era justo, naquela geração não existia outro a não ser Noé para ser chamado de justo, porque os outros eram todos injustos. Mas Noé, mesmo assim, não tinha capacidade de se justificar, tanto que quem veio justificar a mim e a você foi Jesus Cristo, ok? Continuando. Que grande desafio deve ter sido a construção de uma enorme arca. A Bíblia relata, que Noé foi chamado para construir a arca. E aqui nós temos a medida da arca. A Bíblia da tradução NAA diz que a arca tinha 140 metros de comprimento, 23 metros de largura e 14 metros de altura. Isso aí, irmão, sem tecnologia. Apenas Deus dando capacidade, sabedoria a Noé para que ele pudesse construir essa arca. Ou seja, construir algo pela fé. Por que ele agradou Deus? Lembra que Hebreus 6 diz que é impossível agradar a Deus sem fé? Deus disse, constrói a arca porque vai chover. E não havia chuva que nós conhecemos. E mesmo assim, Noé construiu aquela arca. Por quê? Na fé agradou a Deus e construiu essa enorme arca. Pela fé, Noé agiu de acordo com o que Deus havia lhe dito. Ele não deixou dissuadir pela zombaria e incredulidade das pessoas. Que possamos aprender com o seu exemplo, pois ao ouvir o alerta de Deus, seu coração foi movido de temor. Sua fé estabeleceu uma linha divisória entre a maldade do mundo crescente e a justiça de Deus. O resultado foi a salvação de toda a sua família. Repito, essa lição é para isso. Não tem nada que nos afaste da presença de Deus, a não ser eu mesmo. E Noé foi sensacional. Noé não só entra na galeria da fé, dos heróis da fé, porque construiu a arca. Porque existe algo maior do que construir a arca.
ter fé de construir a arca e acreditar que Deus ia trazer chuva sobre a terra. Foi colocar a sua família dentro da arca. Então não existia nada maior de tanta fé de ser chamado. É você levar a sua família para dentro da arca, ou para dentro da presença de Deus, ou até a presença de Deus. Manter a sua família com a presença de Deus. Chegamos no nosso 3.1. Abraão, amigo de Deus. Olha que nós já falamos. Enoque, um homem que andou com Deus. Noé, herdeiro da justiça. E agora Abraão, amigo de Deus. A história de Abraão é conhecida de muitos, nós sabemos, muitos sabem até de cor salteado e conhece toda a história. Abraão, Isaac, Jacó, Sara, Agar, Ismael, e conhece muito. Né? Ló, já acabei de falar aí da destruição de Sodoma. A história de Abraão é sensacional. Mas o que nos chama a atenção hoje, nessa lição, é que Abraão foi chamado amigo de Deus. Será que nós poderíamos ser chamados de amigos de Deus? A pergunta é essa: será que você pode ser chamado amigo de Deus? Olha o que diz a nossa revista. No presente tópico, serão enfatizados 3 momentos na história do patriarca Abraão: seu chamado, renovação da aliança e aprovação da sua fé. Chamado, Gênesis 12. Depois nós vamos para renovação da aliança, Gênesis 15. E aprovação de sua fé, Gênesis 22. Eu quero me atentar ao Gênesis 22. Você sabe o que diz Gênesis 22? Se está na tua mente, Gênesis 22 é a hora que Deus pede para Abraão o seu filho, Isaac, o filho da promessa. E foi pela fé que Abraão pega Isaac, vai levar ao monte na terra de Moriá, e ali vai oferecer Isaac. E na hora de oferecer Isaac em sacrifício, porque ele tinha fé que Deus, era Deus no controle, na hora que ele vai oferecer sacrifício na vida de Isaac, Deus brada do céu. Um anjo brada do céu e diz: não faça mal, porque a tua fé foi aprovada, porque é impossível agradar a Deus sem fé. E Hebreus 11, 6. Mas a fé de Abraão agradou a Deus. Ok? E podemos ver aqui, podemos aprender bastante com a fé vivida por Abraão. Pela fé ele disse sim ao chamado de Deus. Ele deixou a casa e parente em obediência à promessa de Deus. Apesar da idade avançada, creu que Deus era poderoso para cumprir as suas promessas. Sua intimidade com Deus chegou ao ponto de Abraão ser chamado amigo de Deus. Livro de 2 Crônica, capítulo 20, versículo 7, e depois Isaías 41, 8. Por isso é importante entender que a nossa comunhão com Deus independe das dificuldades e desalento na caminhada. Já falei, nada impede que nós nos afastemos de Deus. Nada pode nos impedir. E Abraão viveu isso aí. Abraão viveu peregrino por muitos e muitos anos até se firmar na terra prometida. Abraão sofreu, teve que passar por perigo de vida, até o ponto de ir tirar a vida do seu filho. Mas nada disso afastou Abraão de Deus. Tanto que Abraão foi chamado amigo de Deus. Precisamos ter fé. Por isso que Abraão é chamado o pai da fé. Amém? Vamos para o nosso ponto 2. Agora nós vamos falar sobre mulheres de fé. E se eu perguntar aí, deixa aí no comentário. Mulheres de fé na sua mente. Se eu falar assim, fala aí, irmãos, alguma mulher de fé, vocês mulheres que estão me ouvindo, coloca aí no comentário, que mulher de fé você admira na Bíblia? Vocês homens, que mulheres vocês admiram de fé na Bíblia?
A revista aqui vai falar de 3. E eu tenho certeza que vai surpreender você, porque pelo menos uma é pouco falada, mas essa mulher ela teve uma fé extraordinária. Aqui tem uma no ponto 2 que vai surpreender a atitude de fé dessa mulher. Então eu quero falar de mulheres de fé, mulheres que tiveram os nomes incluídos ou mencionadas no livro de Hebreus, capítulo 11. Vamos ler? Ponto 2. Mulheres de fé. A palavra de Deus também relata a história de mulheres que, por causa da sua fé em Deus, venceram grandes obstáculos. São exemplos que inspiram e nos motivam a prosseguir na jornada da vida. Você, mulher que me escuta nesse canal e não é inscrita, se inscreve. A gente está sempre preparando conteúdos que enriqueçam. Você, homem que não é inscrito ainda, se inscreve aí e vamos aprender da palavra, vamos propagar a palavra de Deus aos 4 cantos desse YouTube, ok? A primeira mulher, Sara. Nós acabamos de falar de Abraão, mas não dá para falar de Abraão sem falar de Sara. Por quê? A promessa foi para Abraão. Olha aqui, homens, dá uma olhada. A promessa não foi para Sara, a promessa foi para Abraão. Abraão, de ti farei uma grande nação. Mas só que Abraão era casado. E quando eu digo assim, mas não é uma só carne, sim, eu e a Rose damos palestra para casar e dizemos que é uma só carne. Mas eu estou dizendo assim, quantos homens dizem assim para suas mulheres, Deus me disse algo, e as mulheres duvidam? Não acreditam nos seus maridos. Ficam com o pé atrás com os seus maridos. Não dando crédito porque ele dizendo que Deus foi que falou com ele. Mas Sara não. Quando Abraão diz, Deus falou comigo, para a gente sair do meio da nossa parentela, do meio do nosso pai e ir para uma terra que ele vai nos guiar. Sara não titubeou. Sara não ficou pensando, será? Quem sabe? É sério? Não, Sara disse, se Deus falou com você, e eu acredito que você é um homem de Deus, então vamos seguir a promessa de Deus. Então Sara é colocada como uma mulher de fé, porque acreditou na palavra de Adão, porque Deus só vai falar com Sara, irmão, muitos anos depois. Então Sara foi uma mulher de fé, porque acreditou no que o seu marido estava dizendo. É que nós homens possamos nos posicionar ao ponto de dizer para as nossas mulheres que Deus falou conosco, e as nossas mulheres entenderem que nós somos homens de Deus, que Deus falou conosco, e elas podem confiar em nós. Amém. Vamos ver o que diz o bispo Samuel sobre a vida de Sara. 2.1. Sara, humana e amável. Olha que título para Sara. Humana e amável. Por que humana? Porque Sara também cometeu alguns erros. Como Abraão também cometeu alguns erros. E o fascinante da Bíblia é o quê? Que ela não esconde os erros daquelas pessoas que são chamadas de heróis da fé. Cometeram os erros, ficaram tristes por algum momento, ficaram decepcionados na sua caminhada. Mas isso não tirou o direito deles ser chamados de heróis da fé. Por quê? Como fala o bispo Samuel, era humana, mas também era amável. Olha o que diz sobre Sara. Sara destaca-se como heroína da fé, porque apesar dos desafios e dificuldade que enfrentou, depositou a sua confiança em Deus. Hebreus 11:11. A palavra de Deus destaca o respeito de Sara pelo seu marido Abraão. Lembra que eu falei? Acreditou em Abraão. Ela acompanhou quando ele seguiu o chamado de Deus para ir a um lugar desconhecido. Ela demonstrou toda a sua humildade ao duvidar. Ela chegou a um ponto a duvidar. Gênesis 18. Ela disse, será? Abraão, eu já estou velha, Abraão. Eu já não tenho mais o fluxo normal das mulheres para gerar filhos, Abraão. Mostrou a humanidade dela. Continuando. Quando o anjo lhe falou que teria um filho, mas também se alegrou muitíssimo
quando o Senhor lhe mostrou que para ele nada é impossível. Mesmo sendo bem idosa, ela creu que quem faz a promessa seria capaz de cumpri-la. Sara é a prova de que Deus transforma a estéril em fértil, pois Ele é soberano. Então Sara comete a sua fé, ela diz: eu quero ver essa promessa sendo cumprida, mas está longe, Abraão, então será? Mas quando o anjo chega para ela e diz: Sara, é de você. Deus prometeu para você. O que Deus tem prometido para você? Qual é a promessa de Deus para a sua vida? E é mediante essa promessa de Deus para a sua vida que você tem que se agarrar e dizer: Senhor, me ajuda. Porque o tempo está se passando e eu estou um pouco confusa com esse cumprimento da tua palavra. Mas não me deixe eu esmorecer, que a minha fé venha continuar firme como a fé de Sara, para que eu possa gerar filhos e a estéril vai dar à luz. Porque Deus é fiel para prometer e também é fiel para cumprir. Vamos para o nosso 2.2 e agora nós vamos falar de uma mulher improvável que poucas pessoas falam dela na Bíblia, ou fala dela, vamos dizer assim, nas pregações, nos estudos, nas rodas de conversa. Essa mulher é um pouco desconhecida. Se eu perguntar para você assim, qual o nome da mãe de Moisés? Você sabe dizer? Põe aí no comentário. Quem é a mãe de Moisés? Nesse exato momento, que aí eu vou saber que momento que você colocou do vídeo. Você sabe o nome da mãe de Moisés? Pois é, poucas pessoas sabem, mas ela é uma heroína. O nome dela? Joquebede, uma mulher guerreira. Mães, quero falar para as mulheres, não que os homens não possam ouvir, mas mulheres, você já imaginou um decreto de um rei? Vamos trazer para os nossos dias o decreto de um prefeito, governador, presidente, de qual nós vivemos aqui. Nós vivemos na democracia por voto. E se o prefeito, o governador e o presidente juntos dissessem: ó, quem for hebreu ou quem for crente, toda vez que chegar na maternidade para dar à luz, se for menino, as parteiras vai ter que matar. Todo menino que nascer, se entrar alguém dizer: é crente, nasceu menino, mata. Não deixa viver. Seja ele prefeito, governador ou presidente, fizesse essa lei. Você, mãe, como que você daria a luz? Aonde que você ia dar a luz ao seu filho? Porque até hoje nós temos os ultrassons para saber se é menino ou menina, mas lá não sabia, só ia saber na hora de nascer. E Joquebede foi essa mulher que passou por esse grande desafio de gerar um filho 9 meses e depois que, sabendo que se fosse menino, a parteira mandada por Faraó no Egito ia matar o menino, ia jogar o menino aos crocodilos lá no rio Nilo. E por que ela foi uma mulher guerreira? Ela teve o seu filho sozinha, ela teve o seu filho escondido. Quando as parteiras chegaram, o menino já havia nascido. E que era o menino Moisés, o grande libertador do Antigo Testamento de Israel, que tirou o povo do Egito. Mas olha um pouquinho sobre a vida de Joquebede. Embora seus nomes não estejam registrados em Hebreus capítulo 11, 23 destaca a fé dos pais de Moisés. Lá no livro de Hebreus, no caso aqui, não está falando o nome Joquebede, mas está falando os pais de Moisés, que era Joquebede, era a sua mãe, né? E o seu pai, dizendo os pais de Moisés. Olha que o bispo Samuel continua colocando. Pois não desanimaram do mandamento do rei, mas com esperança fizeram o que podiam, crendo no Senhor. Não foi fácil desafiar o decreto do faraó, muito menos esconder um recém-nascido por 3 meses. Mas Joquebede e
Anrão creram em Deus, que é poderoso para prover livramento. Deus também provê livramento. Ao colocar Moisés em uma arca no rio, Joquebede creu que a providência de Deus traria socorro ao seu filho. O Senhor cuidou do menino de tal maneira que deu condição à mãe de criá-lo. Deixa eu ler tudo aqui que depois eu te conto o que Deus fez com Joquebede. Aprendemos então que precisamos confiar na providência de Deus para nossa família e que é responsabilidade dos pais criar os filhos nos caminhos do Senhor. Anrão e Joquebede eram os pais, não tinham muita opção de que fazer. Pelo decreto do rei, que ia saber das grávidas, em que ele dera, se fosse menino, iriam matá-los. Mas pegaram o menino, colocaram no cesto, colocaram na beira do rio Nilo, sabia que a princesa ali se banhava e esperavam que ela se compadecesse do choro do menino e não o matasse. E Deus viu e assim o fez. A filha do faraó toma Moisés como seu filho. Só que ela não podia amamentar, não tinha como amamentar o menino. E aí Miriam, irmã de Moisés, aparece na cena providência de Deus e diz que conhecia uma hebreia que poderia dar de mamar no menino. E sabe que o que a princesa faz? Pega o menino, dá para Joquebede cuidar. Abre-se um parênteses bem grande. E Joquebede, que outrora podia ter perdido seu filho para os crocodilos do rio Nilo, agora estava com o seu filho de volta aos seus braços. E mais, era paga para cuidar do menino. Deus é maravilhoso. Uma guerreira, uma mulher guerreira, Joquebede. Deus aceitou Moisés como um menino escolhido para livrar todo o seu povo do Egito. E ainda pagou para a mãe dele cuidar dele, a Joquebede. E no momento certo Deus levantou Moisés, mas aqui foque em Joquebede, que teve fé de ter seu filho, escondê-lo e acreditar que Deus podia entrar com providência, e entrou. Por isso essa mulher é lembrada como uma heroína da fé. Chegamos na terceira mulher, improvável também. Olha, irmãos, quantas mulheres improváveis nós temos na Bíblia, e nós temos outra. Raabe. Raabe é conhecida de todos nós. Raabe, sabemos a história de Josué, que vai entrar em Jericó, manda 2 espias, os espias descoberto, os espias querem fugir, mas a perseguição está tanto. Raabe recolhe eles em casa. Mas por que Raabe é improvável? Porque Raabe era uma prostituta. E o que é sensacional na Bíblia é que ela não esconde a conduta das pessoas. Ela diz quem eram as pessoas. Então não se preocupe se outrora você se prostituía. Deus não está querendo fazer um novo com você. O novo de Deus pode chegar na sua vida. E de prostituta, antes, Deus te faz agora filha e herdeira do reino de Deus. Herdeira, co-herdeira com Cristo. Olha a história de Raabe. Antes de conquistar Jericó, Josué, líder de Israel, enviou secretamente 2 espias até a cidade. Isso é Josué capítulo 2. Lá eles foram acolhidos pela prostituta Raabe. Descobriram logo que ela era uma mulher temente a Deus. Raabe, prostituta, mas temente a Deus. Em troca da sua ajuda aos espias, ela pediu proteção para toda a sua família. Sua fé em Deus salvou toda a sua casa da destruição iminente, pois a conquista de Jericó, ela passou a fazer parte do povo de Deus e entrou para a genealogia de Jesus Cristo. Raabe é uma prova de que a salvação alcança a todos, sem distinção. Olha o que acontece, a história. Os homens estão querendo se esconder, só que Raabe descobre que aqueles homens eram do povo judeu,
o povo hebreu que estava no Egito. Só que a cidade já estava sabendo quem era aquele povo. Então Raabe chama aquele povo e diz assim: olha, eu sei que o Deus de vocês tem dado tudo isso aqui. Eu escondo vocês, mas eu peço um favor. Não mate a mim e nem a minha família. Mais uma vez, Deus volta à família. Lembra de Noé, que leva toda a sua família para dentro da arca para o projeto de Deus? Raabe é mais uma que diz para os espias: eu escondo vocês, eu não deixo ninguém matar vocês, mas por favor, salva a mim, ao meu pai, minha mãe e meus irmãos. E quando chegam para Josué, os espias dizem: ó, lá teve uma mulher, ela é prostituta, porém ela tinha fé e pediu para que a gente poupasse toda a sua família. E Josué diz: assim seja, essa mulher alcançou misericórdia porque teve fé no Deus dos hebreus. E não só isso, Raabe agora é inserida na família de Deus pelos israelitas, casa com um israelita, e na descendência de Jesus diz que Raabe faz parte da árvore genealógica do nosso Jesus. Um Antônio, uma prostituta, Deus não faz acepção de pessoas, desde que essas pessoas, em Hebreus 11:6, tenha fé em Deus e acredite que Deus é único, verdadeiro e suficiente. Deus transforma a vida de todos eles. Amém? Essa é a vida de Raabe. Agora chegamos no nosso ponto 3. Você que não é inscrito, eu tenho visto aí que o número de não inscritos é muito grande. Se inscreve, para você não custa nada, ativa aí se inscrever, que vai ajudar esse canal a chegar a outras pessoas que querem aprender a palavra de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe. Chegamos ao ponto 3, característica dos heróis da fé. Esses homens e mulheres triunfaram pela fé. Ela os impulsionou a viver grandes livramentos e a perseverarem a realização de verdadeiros milagres. Vejamos algumas características desta fé que nos faz triunfar em meio às dificuldades. Vamos ver? 3.1. Possuíam um firme fundamento. Qual é o firme fundamento que esses homens e mulheres possuíam? Uma lista majestosa de homens e mulheres que demonstraram confiança e perseverança em Deus no Antigo Testamento nos mostra que todos eles possuíam um firme fundamento. Qual é? Põe aí no comentário. Fé. Precisamos entender que sem uma base sólida, somos como folhas ao vento, isto é, levados por qualquer direção. O cristão precisa estar firme em Cristo e a sua palavra. A fé nos faz crer sem ver. Por isso, a palavra de Deus nos afirma que somos bem-aventurados. O que é ser bem-aventurados? Feliz aquele que não viram, mas crê. É o que Jesus diz para Tomé, que disse: eu só vou crer se eu ver, se eu pôr a mão. Aí Jesus aparece para Tomé, Tomé pôs a mão, Tomé põe a mão nas feridas do lado, na mão, e diz: crê agora, Tomé. Aí Jesus diz bem claro: bem-aventurado aqueles que não viram, mas crerem, ou aqueles que não irão ver, mas vai crer. Você não vê hoje Deus, você não vê hoje Deus falando como falava com Abraão, com Moisés, com Elias na caverna. Você não vê audivelmente. Você não vê Jesus como viu os discípulos andando ali 3 anos e meio, ou como apareceu para Paulo no caminho de Damasco. Você não vê. Por isso que ele diz: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creem. Eu não vejo, mas eu creio, então eu sou bem-aventurado. Então a base possui um firme fundamento. O fundamento é a fé, de não ver, mas crer. 3.2. Agradaram a Deus. É o que nós precisamos, agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Todos esses homens e mulheres optaram por agradar a Deus. A alegria deles não estava neste mundo,
mas sim na pátria celestial, isto é, em estar perto de Deus. Eles desejavam a Deus mais do que qualquer outra coisa na vida. Moisés, por exemplo, rejeitou os tesouros do Egito pelo vitupério de Cristo. A fé em Deus nos faz recusar a aprovação do mundo e a buscar somente de Deus, confiando apenas naquilo que ele disse. Moisés estava treinando para ser faraó, porque na morte do faraó constituído, o primeiro a assumir seria o filho do faraó. Na morte desse filho, Moisés era o sucessor direto. O faraó morre, quem assume? O filho do faraó. Na morte daquele moço, do príncipe que assumiu agora como faraó, quem era o próximo a assumir o trono? Moisés. Mas Moisés, ele preferiu defender o povo dele. E nessa defesa do povo dele, ele atenta contra a vida do egípcio e foge. E depois que volta 40 anos, que passa lá no Egito, no deserto, que ele volta, ele não queria o trono. Ele não queria lutar pelo trono, pelo palácio, pelo que o palácio podia apresentar. Ele queria tirar o povo de Deus do Egito. Então que nós possamos estar agradando a Deus. Moisés não foi para o Egito para ficar no Egito, ele foi para tirar o povo do Egito. Aí me lembra de José, o menino José, que foi vendido pelos irmãos para o Egito. Que na morte de José, José faz um pedido, Gênesis capítulo 50. Ele diz: eu vou morrer, mas eu tenho a certeza que o nosso Deus vai nos visitar e tirar daqui. Eu quero fazer um pedido antes de morrer. Que quando esse dia acontecer, vocês peguem os meus ossos e me sepultem com meu pai, porque nem meus ossos eu quero que fiquem no Egito. E diz o texto, no livro de Êxodo, que quando o povo sai do Egito, eles pegam os ossos de José e levam para ser enterrado com Abraão, para ser enterrado com Isaac, com Sara, para ser enterrado com seus antepassados. Isso é não querer o que o mundo tem proposto. Por isso que eles agradaram a Deus. Chegando no nosso último ponto da nossa lição, o terceiro ponto, 3.3 vai falar: perseveraram até o fim. É o que nós precisamos, é perseverar até o fim. E qual é o fim? Ou Jesus volta e arrebata a sua igreja, ou nós partimos para nos encontrar com ele na glória. Isso é perseverar até o fim. O escritor aos Hebreus assinala que eles tiraram força da fraqueza. Você sabe o que é tirar força da fraqueza? Hebreus 11:34. É isso que diz a Bíblia. É isso que acontece quando colocamos a nossa fé em Deus. Esses homens encontraram uma saída em meio às dificuldades, reprogramaram suas vidas, avançaram com força renovadas. Se entregar à fraqueza é ser conduzido ao desânimo, e a única maneira de ser vitorioso é aprender a depender de Deus em tudo o que fazemos. É agradecer ao nosso Senhor Deus quando seus servos demonstrarem humildade, seguindo de quebrantamento. O poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Quando a gente entende que nós não temos força para conquistar algo, aí que nós adquirimos uma força sobrenatural, porque já não é as minhas mãos, já não são os meus pés, já não são os meus músculos, já não são mais a minha inteligência, já não são mais o que eu aprendi. É tudo aquilo que Deus nos capacita. Por isso que Paulo, aos Coríntios, capítulo 12, segundo Paulo, capítulo 12, versículo 19, nos diz que nós podemos fortalecer em Deus, porque Ele é que nos fortalece. Mas nós temos que ter fé nele, para que Ele venha nos fortalecer a cada dia. Chegamos na nossa conclusão. Feliz porque chegamos ao fim de mais um trimestre. Feliz, de verdade.
É uma conquista de poder estar no YouTube para poder falar do amor de Deus e ensinar as pessoas a ser triunfante em meio às batalhas e às adversidades. O bispo Samuel coloca aqui assim: os heróis da fé foram pessoas que tomaram uma importante decisão: agradar a Deus. Ainda hoje, diante das circunstâncias que nos rodeiam, é possível assumir essa mesma postura, sempre olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aqui terminamos o nosso terceiro trimestre de 2021. Aprendemos sobre os heróis da fé e aprendemos a nos manter firmes, porque as batalhas, as adversidades da vida virão sobre a minha e a tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te dê cada vez mais força e que você tenha cada vez mais fé. Por aqui, Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Eu te espero para uma nova jornada que começa a semana que vem. Que Deus te abençoe e que você seja cada vez mais firme na fé em Deus.